Olá, muito boa noite. O tema do Jornal da UFO de hoje é esporte e saúde. Você vai conhecer práticas esportivas não tão conhecidas, mas que têm muitos adeptos. Quais os principais benefícios do esporte e os cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois da atividade? No caso de atletas, o que muda? Você confere essas e outras questões agora no Jornal da UFO. Você já ouviu falar em corrida de orientação? Pois é. Na UFO tem um grupo que é pentacampeão mineiro e tricampeão brasileiro no esporte. Mapa, bússola e muita disposição. Esse triângulo marca o ponto zero, onde o participante começa o percurso. É preciso passar por todos esses pontos no menor tempo possível. Assim é a corrida de orientação. Ao passar por cada um dos pontos, o competidor faz um registro. A corrida de orientação é conhecida por alguns como o esporte da natureza, já que normalmente é praticado no campo ou em locais com áreas verdes. Eu gosto muito desse esporte em particular porque, além de você praticar uma atividade física, você está em constante contato com a natureza. Então, normalmente os treinos são em lugares onde tem bastante área verde, florestamento. Segundo pesquisas, a corrida de orientação surgiu em meados de 1850 nos países nórdicos. No Brasil, existe a Confederação Brasileira de Orientação e, em Uberlândia, o COTRIM, Clube de Orientação do Triângulo Mineiro, do qual o Igor e o Vander fazem parte. Na UFO, o grupo que pratica o esporte surgiu em 2013. Igor conhece o esporte há mais tempo e praticava inclusive quando servia ao Exército. No Exército, a orientação tem um papel de ser usada na campanha, quando você vai para o campo, em questões de fazer patrulha e tudo mais. Aí, o que acontece no campo? As nossas cartas do Exército são bem maiores, na verdade elas são de escala menores, de 1 por 100 mil, 1 por 250 mil, onde o nível de detalhamento é bem menor. Então, por exemplo, você vê uma estrada, mas você não consegue ver, por exemplo, que tem um cupim ao lado, você não tem esse nível de detalhamento de que tipo de árvore que vai estar ali, você tem noção de que vai ser uma área aberta, uma área fechada, esse tipo de coisa. E o que eu acho que fez trazer para os civis, isso foi o que a gente está vivendo hoje, que é um momento onde as pessoas buscam mais um contato com a natureza, Além de preparo físico, a atividade exige outras habilidades como raciocínio, noção de localização, já que você precisa usar uma bússola e interpretar um mapa como esse. A equipe da UFO recebe apoio da DIESO, Divisão de Esporte e Lazer Universitário. Os troféus sinalizam muitas conquistas. O grupo é pentacampeão mineiro e tricampeão brasileiro no esporte. A orientação, eu acho que mudou a minha vida. Porque eu entrei antes de entrar na UFO, eu já conhecia a orientação, pratiquei no ensino médio e eu fazia o curso de História na UFO antigamente. E eu gostava muito de orientação e eu via que História não puxava tanto para isso. E de tanto gostar de orientação, eu acabei trocando de curso, foi um dos motivos, agora eu faço Geografia. Por ser um esporte que não é tão conhecido no Brasil, a gente tem o nosso desafio corrente, que é de conseguir novos atletas, fazer a divulgação do esporte, porque é um esporte diferente, é um esporte que além de trabalhar o físico, você trabalha a mente. Muito bom, nós vamos conversar bastante sobre esporte e exercícios físicos com o professor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Guilherme Pulga, e o médico do esporte, Fabrício Nabis. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Guilherme, começando com você. O esporte, o exercício, de maneira geral, tudo é recomendado até como terapia, não? Com certeza, Hoje a gente sabe que o exercício físico ele é utilizado muito como terapia, tanto de prevenção como de tratamento de doenças. Então,
existem vários meios de você utilizar o esporte, né, para utilizar como estratégias para manutenção de saúde, a prevenção de doenças, né, e dentre outras questões. Fabrício, recentemente o técnico da nossa seleção, o Tite, ele disse que o time não precisa de psicólogo, ele é o psicólogo. Como é que você vê isso? O futebol é muito peculiar, né? Acho que é um esporte muito peculiar. Hoje, cada vez mais, existem psicólogos cuidando de equipes grandes. É uma parte importante esse treinamento mental, né? Principalmente na hora de um desafio muito grande. Então, eu acho que sim, geralmente os técnicos fazem esse papel, mas cada vez mais o profissional psicólogo ele está fazendo parte de uma equipe multidisciplinar dentro do esporte. É muito importante isso. Para ajudar, inclusive, o atleta lá dentro de campo, né? Justamente. É uma pressão tremenda. Né? Justamente para se relacionar com a equipe e se relacionar com o estresse também na hora do treinamento e do jogo, né? Que é o mais importante. Saber lidar com essa situação difícil. Com certeza. Essa intervenção com o psicólogo, ela já vem tomando um espaço muito grande, né, no esporte, não só no futebol como outros. No futebol, infelizmente, realmente a gente ainda não tem uma realidade aqui no Brasil com a mentalidade ainda de utilizar o psicólogo na equipe multidisciplinar, né? Eu até recordo que quando o Tite foi para o Corinthians a primeira vez, ele sim levou um psicólogo para a equipe multidisciplinar. Mas o futebol ainda esbarra em algumas outras questões. Por exemplo, a CBF não encara, né, pelo menos o que a gente tem visto, não encara o psicólogo como um papel importante. Um elemento útil, né? Passa a bola para o treinador, que tem um papel, mas é um papel que não é como um profissional, né? E a gente vê que não só para essa questão de motivação, mas também até mesmo de como lidar com a derrota, com a vitória, né? Que é importante. Guilherme, continuando com você, a diferença entre o esporte individual e os exercícios físicos aleatórios, como é que é isso? Bom, a gente tem que dividir, né, várias questões que são importantes. Primeiro, a questão de o que é o exercício e o que é uma atividade física. Atividade física é qualquer atividade que nós realizamos que tem um gasto energético acima daquele de repouso, né, que consiste então em subir escada, em deslocar, lavar louça, arrumar a casa, que né, nós estamos fazendo uma atividade com gasto calórico. O exercício não, o exercício é uma atividade que é orientada e é uma atividade que ela tem um objetivo, então a gente tem que diferenciar essas duas. O exercício, a atividade física, ela tem um papel importante na prevenção de doenças, né? O indivíduo mais ativo, ele tem menos doenças cardiovasculares, ele consegue ter uma qualidade maior de vida. Só que ele também chega até um certo ponto onde ele precisa, às vezes, de melhorar essa atividade física e passar a fazer um exercício orientado para atingir melhor as suas metas. Tanto seja estética, né, eu quero reduzir minha percentual de gordura, ou até mesmo de saúde, né, para você melhorar, eu quero melhorar meu índice glicêmico, minha glicemia, eu quero melhorar meu colesterol, enfim, a pressão arterial. Então é importante a gente separar essas questões. Os dois são importantes e o exercício prescrito por um profissional, ele é fundamental para que a gente consiga planejar corretamente e tenha os objetivos alcançados melhores. Fabrício, dentro disso que o Guilherme está falando, nós que se tem um cuidado muito especial com o excesso de treino, né? O chamado overtraining. Sim, com certeza. Só estou fazendo uma adenda também do Guilherme, o exercício também tem um critério de ser regular. Então você tem, na verdade, em vez de ser um exercício aleatório que eu faço de vez em quando, geralmente você faz de forma regular. Então eu faço segunda, terça, quarta, enfim. Então a gente tem essa periodicidade do exercício físico. Em relação ao excesso de treinamento, o overtraining, ou chama de overreaching também, tá? Isso sim acontece muito, é muito importante. E acontece muito porque as pessoas acabam se viciando muito no exercício físico, porque é gostoso fazer, né? E quando a gente tem um objetivo final, uma competição, um tempo a se melhorar, a gente começa a treinar muito, isso dá prazer e isso vicia. Porque você fica dentro de um grupo, né? Você quer melhorar seu tempo, sua performance. E as pessoas acabam esquecendo que o descanso, a recuperação também faz parte do treino. Tá? Então a gente sempre tem que lembrar disso, eu falo muito isso. Lembrar que sempre a recuperação, o descanso, ela tem que fazer parte do treino. Se você não recupera bem, você não está apto, você não está bem para treinar bem no dia seguinte. Né? E quando você vai acumulando esse estresse ele acaba gerando uma lesão por sobrecarga. Tem uma regra para descanso? Não existe uma regra. Assim, faz 3 vezes por semana, 4 vezes por semana? Não existe uma regra. Depende do esporte, não? Depende, na verdade, da própria pessoa. É muito individual isso aí. Tá? O que a gente sempre tem que ter em mente é que nós precisamos sempre estar analisando como é que está
como é que a pessoa está sentindo com o esporte. Olha, como é que você vai começar a treinar? Estou sentindo bem, estou sentindo mal, acabei de treinar agora. Foi muito difícil, foi muito fácil? Então, existem formas de a gente medir isso aí. E essa mensuração ela tem que ser feita rotineiramente, consistentemente. A gente nunca pode parar de fazer isso. Quando a gente para de fazer isso, a gente perde a mão e acaba você tendo esse overtraining, essa lesão por sobrecarga. Guilherme, existe uma discussão em torno da idade ideal para se colocar a criança no esporte, entendeu? Que pode atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento físico, o esqueleto da criança. Como é que existe uma norma para isso? Existem muitos mitos, né, em relação a isso, né, em relação a criança não poder fazer certo tipo de exercício, mas a gente vê que não. Desde como quando o bebê já pode colocar, por exemplo, em atividades aquáticas, pode fazer, enfim, alguns tipos de exercícios. Nós temos que respeitar as limitações de cada faixa etária, né? Mas é importante que ela seja ativa desde sempre. E aí existem vários exercícios que são adequados, atividades, intensidades que podem contemplar isso. A gente costuma até brincar lá com os nossos alunos da educação física. Quando a gente fala a gente nunca fala, você vai brincar de pique-pega agora, mas você corre um pouquinho mais devagar, porque senão vai te causar uma lesão. Você vai subir na árvore, mas não sobe tão alto. Então não existe isso, né? A gente, sim, é importante ela ser ativa, é importante ela praticar esportes, mas é importante também respeitar os intervalos de recuperações, importante respeitar qual é o desenvolvimento biológico da criança, mas ela sim, ela pode praticar e deve praticar desde o início. Musculação, inclusive? Musculação, inclusive. A gente pode ver que alguns exercícios da musculação, elas podem mimetizar o que a gente tem no dia a dia. Dela subir e fazer, por exemplo, uma barra, ela subir e, enfim, fazer agachamento para pegar alguma coisa com um colega no ombro. Ou seja, pode sim fazer alguns, mas mais uma vez, é importante que seja muito bem orientado, para que não cause lesões na frente, que pode ser lesões até mesmo que, independente se for criança ou não, que poderia causar em qualquer pessoa. O que a gente, em relação até à musculação, é sempre uma dúvida em relação à criança, isso, né? Isso. Muita gente fala esperar completar os 18 anos, que já está formado. Isso realmente não existe. Toda vez que a gente está fazendo qualquer exercício físico, você tem uma carga, você tem que vencer, né? Então essa carga na musculação tende a ser um pouco maior. Mas a gente pode também fazer musculação com cargas baixas e muitas repetições, né? Então seria uma musculação com pouca carga, uma musculação mais aeróbica, vamos falar assim. Certo. Né? Então, quando você vai começar a introduzir a musculação na criança, além de ser movimentos muito multiarticulares, né, movimentos mais amplos, a gente tem que começar assim, fazer exercícios com cargas baixas, muitas repetições, tá? E focando muito, né, na mecânica adequada do movimento, né? Para que só depois a gente comece sim a pôr um pouco mais de carga para ganhar força, maturação, justamente, ganhar massa. Então, o mais importante é isso, porque se a gente começa a fazer um exercício com muita carga, muito precocemente, esse sim gera lesão. Sim. E aí, independente se é musculação ou qualquer outro tipo de gesto. Né? E é importante, assim, também perguntar, para que essa criança precisa fazer musculação? Ela poderia fazer outro gesto, ela poderia fazer outro esporte, pode ter uns benefícios, né, o objetivo às vezes melhor do que o simples fato da musculação. Então a gente tem que saber, né, para que ela está fazendo aquele tipo de gesto. E em relação à criança, inclusive, é muito importante a gente frisar sobre o exercício físico, que não é ideal que é muito bom a gente evitar, na verdade, uma especialização muito precoce para a criança. Né? Isso é muito importante. Às vezes os pais querem que o filho seja jogador de futebol com 5 anos de idade. O outro quer que seja um Schwarzenegger. Justamente. É muito importante a criança ter contato com vários esportes para ter várias habilidades. Crianças que conhecem muitas habilidades, elas depois se tornam melhores atletas naquela modalidade que ele escolheu. Então isso é muito importante também. Muito bom, a gente volta já com o nosso debate. É hora da previsão do tempo para este sábado. O sábado em Uberlândia tem baixa possibilidade de chuva, mas o dia fica parcialmente nublado. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. Patos de Minas segue esse padrão. Céu cheio de nuvens e pouca chance de chuva. Mínima também de 15 graus e máxima de 26. O céu pode ficar fechado em Monte Carmelo e as temperaturas mais baixas. Mínima de 12 graus e máxima de 27.
Em Ituiutaba, o sábado vai ser de sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar mínima de 16 graus e máxima de 30. Patrocínio vai ter um sábado mais frio e parcialmente nublado. A mínima pode chegar a 9 graus e a máxima a 23. No próximo bloco, a gente continua conversando sobre esporte, saúde e qualidade de vida. E tem também a agenda cultural do fim de semana. Já já voltamos. Estamos de volta com a nossa conversa. Guilherme, concentração, principalmente em jogo de futebol, já tem gente que fala que não tem nada a ver a tal da concentração, que prejudica até a performance do atleta em campo. Como é que é isso? Bom, a gente tem que analisar vários aspectos, né? Porque como a gente está tratando de um esporte de alto nível, né? Levando em consideração o futebol, pensando aí em Série A, enfim, em seleção, é importante que sim, que ele esteja focado naquele esporte que ele vai realizar, naquela performance dele. Então a concentração, ela vem muito dessa questão, né, para tirar o foco, né, às vezes as outras questões que podem tirar o foco do atleta, para ele realmente focar na competição e para que ele tenha um desempenho, porque o desempenho é dependente sim da concentração dele. Você olha, por exemplo, nos esportes individuais é bem claro isso. Se você olhar os atletas, os corredores, os nadadores, antes da prova, eles ficam concentrados, eles passam a prova na cabeça antes, eles passam o gesto, porque aquilo vai determinar a performance dele. Então, no futebol, isso muito antigamente era tido como, ele vai lá e joga, faz o gol, não treina e ele já é o melhor jogador. Mas não é muito bem assim, né? Então, é importante... O cara saiu da boate, foi pro campo, e assim, e a gente sabe hoje que privação do sono, ela diminui a performance. A gente sabe que se ele não focar, ele vai diminuir a performance dele, ele pode levar a lesão. Se ele não comer adequadamente, ele vai diminuir a performance. Então é importante que ele sim esteja concentrado. Por isso que a concentração tem essa importância, né, Fabrício, outra controvérsia que a gente já ouviu falar por aí, que o alongamento nem sempre é benéfico para os exercícios. Isso a gente sabe hoje o seguinte, falando bem claramente, o alongamento, na verdade, você tem que inseri-lo na sua rotina de exercícios físicos. Ter flexibilidade é muito bom e sim, evita que você tenha algumas lesões. Principalmente para pessoas que são muito rígidas, os idosos principalmente, que eles vão perdendo, vão ficando mais rígidos. Então, para as atividades do dia a dia, ter flexibilidade ajuda muito. É bom alongar antes do exercício físico? Geralmente não. O que é bom fazer antes de praticar qualquer exercício físico? Aquecer. Esse é que é o importante. Aquecer evita lesões. Alongar não evita lesões quando você faz antes do exercício. Agora é o seguinte, se você tem o costume de alongar antes do exercício físico, isso não te prejudica, continue alongando. Pode fazer do jeito que você quiser, antes, depois, não tem problema. Mas quando a gente pega todos os artigos científicos que comparam quem alongou e preveniu lesão, a gente não tem essa correlação. E geralmente, para alguns esportes, inclusive, alongar antes do exercício piora a performance. Então, a mensagem que fica em relação ao alongamento é que o que a gente sabe é que às vezes o próprio alongamento ele é um aquecimento, ele se torna um aquecimento. Entendi. Então o importante é, para prevenir lesão, aquecer antes de praticar o exercício físico. E de preferência tentar mimetizar os movimentos que você vai fazer durante aquela atividade. E uma questão importante que causa confusão é que, se a gente pegar nos últimos anos, tiveram vários estudos que mostraram que o treinamento de flexibilidade antes do exercício, principalmente do exercício de força, ele reduzia a força.
Só que existe uma diferença. O treinamento de flexibilidade é diferente do alongar. O treinamento de flexibilidade você trabalha com amplitude máxima, você trabalha com de movimento, você trabalha com tempo maior de treinamento. E isso pode dar uma redução de força, mas principalmente pensando em performance. Então, se a gente pensar para o indivíduo que vai para a academia e vai treinar só para ganhar, enfim, para estética ou para saúde, você não tem tanta diferença assim quanto você pega nos artigos que realmente mostraram que tem uma queda de performance. No halterofilismo, por exemplo, então nem pensar em alongamento. Se você olhar, por exemplo, as competições de fisiculturista, onde eles têm uma massa muscular muito grande, eles são indivíduos extremamente flexíveis. Ou seja, são atletas que têm uma massa muscular muito grande, mas que conseguem fazer aberturas, conseguem fazer porque eles treinam flexibilidade também. Ou seja, a perda de força pode sim, mas não necessariamente você vai ter essa relação. No esporte, o Fabrício, quem pena mais é a coluna sempre? Não, nem sempre. Hoje a gente tem um enfoque que não tinha antigamente, que é um enfoque que a gente chama de fortalecer o core, né? De fortalecer o centro. Por quê? Para qualquer gesto que você faça, tanto chutar como arremesso, você tem que usar o tronco para estabilizar. Então, se você estabiliza bem o movimento, você acaba melhorando, né, o seu lançamento, o seu chute. Tá? Pessoas que têm esse tronco fraco, sim, elas têm uma predisposição a ter mais lesão e até piorar o gesto esportivo. Tá? Então, hoje, na verdade, para qualquer esporte que você faça, pratique, independentemente se é um esporte coletivo, individual, a gente sempre está inserindo exercícios de fortalecimento do tronco, né, de estabilização do tronco, para melhora de performance e prevenção de lesão também. O Guilherme, na área profissional, vamos dizer assim, a competitividade é sempre saudável ou não? É uma excelente pergunta, que geralmente nós confundimos muito. Quando a gente pensa em exercício para alta performance, exercício competitivo, você não pode associar isso com saúde. Porque a maioria das pessoas que realmente treinam em alto nível, elas treinam no limite dela. E isso não é existe uma curva, né, que a gente mostra que quando a pessoa não faz exercício, quando ela é sedentária, ela tem um alto risco de doenças, de lesões, enfim. Quando ela faz exercício, ela diminui bastante isso. Agora, ao mesmo tempo que se ela faz muito exercício, se ela treina muito próximo dos limites dela, isso gera parte a não ter muita saúde. Então, você pode ver que a maioria os atletas eles estão muito próximos aí do risco de lesões, eles colocam em risco o corpo dele diariamente. Ultrapassando sempre o próprio limite. Porque né? O objetivo deles é a performance, é exigir sempre o máximo do corpo dele. Então a gente não pode comparar esse exercício, que é alta performance, que é uma parcela muito pequena da população, que realmente não é saúde, com aquele exercício que a gente pratica para a maioria da população visando saúde, estética, enfim, outras questões. Como é que você vê isso, Fabrício? Inclusive, isso já é um pouco até consolidado já. A gente sabe que o sistema imune, né, o sistema de defesa do corpo, ele melhora a sua capacidade de resposta quando a gente pratica exercício de forma regular e em intensidades moderadas. Tá? Quando a gente passa a praticar exercício várias vezes, então a gente está ocupando quase que a semana inteira praticando exercício, e de forma intensa, essa resposta ela já se torna uma resposta pior. Então a gente passa a ter predisposição, por exemplo, infecções de via aérea superiores, os resfriados, tá? Eles se tornam muito comuns. Então o ideal é que todo mundo pratique exercício de forma regular, tá? De intensidades aí moderadas até intensas, tá? Mas sabendo que quando a gente pratica exercício mais intenso, quando fica muito intenso, naquele momento a gente tem uma queda de imunidade. Tá? Mas se a gente passa a fazer isso de forma regular, quando a gente vai somando isso aí, o nosso corpo fica mais, né, com a defesa melhor. O exercício, então, ele causa um estresse no nosso organismo. Justamente. E é um estresse assim, que às vezes é similar a um trauma, a um agente agressor, um vírus, bactéria. Só que a questão, o diferencial é que o exercício, quando você realiza ele com uma periodicidade, né, com frequência, ele pode, então, mediar adaptações para melhorar o nosso organismo em todos os sistemas, tanto cardiovascular, metabólico, imunológico. Então, ou seja, eu costumo até brincar com meus alunos, é o mal necessário. A gente estressa o nosso organismo através do exercício e ele sinaliza para nós melhorarmos, então, a longo prazo. Então, isso é importante. Muito bom. Bom, nós vamos agora às dicas da Agenda Cultural. Quem está aqui comigo é o nosso colega Isabela Rodrigues. Isa, boa noite. Boa noite, Orley. Boa noite para os nossos convidados. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Agora é hora de se programar para o final de semana. Que tal saber mais sobre cartografia em uma exposição de mapas? Confira na matéria de Letícia Brito.
A Vastidão dos Mapas. Esse é o nome da exposição com aproximadamente 50 obras que fica no MUNA, Museu Universitário de Arte, até 15 de setembro. Essa exposição, A Vastidão dos Mapas, traz uma seleção de obras contemporâneas que estão em diálogo com uma pequena coleção de mapas originais do Banco Santander. São 10 mapas do século XVI ao século XVIII, muito interessantes, porque eles mostram os primeiros trabalhos dos cartógrafos sobre a América Latina e sobre o Brasil, o descobrimento do Brasil e a chegada dos cartógrafos e os primeiros desenhos que nós temos do continente latino-americano. Então, são mapas, além de serem muito curiosos, extremamente raros e são uma verdadeira preciosidade. Além dos mapas dos séculos XVI e XVIII, tem obras contemporâneas com uma leitura mais poética da cartografia ou que trazem uma visão política. Esse mapa, por exemplo, trata de regimes militares na Argentina. Então, esses mapas, essa pequena coleção de mapas do Banco Santander, ela foi colocada em diálogo com obras contemporâneas pelo curador Aguinaldo Farias, que organizou essa exposição, que pensou na seleção das obras contemporâneas, na organização dos mapas originais e que selecionou também aproximadamente 40 obras contemporâneas que dialogam com esses mapas, né? Essas obras contemporâneas são de artistas importantes, artistas muito interessantes, alguns artistas reconhecidos internacionalmente, como Nelson Lerner, ou Vic Muniz, ou Anabela Geiger, artistas que fizeram a história da arte do Brasil no final do século XX e no momento. A exposição é gratuita. O MUNA fica no bairro Fundinho, Rua Coronel Manuel Alves, número 309. O museu fica aberto de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã até 18h30. Na sexta-feira ele abre também às 8h30 da manhã, vai até 9 horas da noite. E no sábado ele fica aberto das 10 da manhã até 5 horas da tarde. A gente sempre tem monitores, tem mediadores das obras. E a nossa agenda ainda trouxe mais opções para esse final de semana. No Cineclube Cultura deste sábado, 2 clássicos do audiovisual brasileiro vão ser exibidos: Tudo é Brasil e A Linguagem de Orson Welles. As 2 obras misturam documentário e ficção e vão ser apresentadas na Oficina Cultural a partir de 8 horas. Ainda no sábado e também no domingo, o Teatro Municipal recebe o espetáculo Baixa Terapia, uma comédia no divã, estrelado por Antônio Fagundes. A divertida peça conta a história de 3 casais que chegam para uma sessão de terapia, mas a ausência da psicóloga faz com que eles conduzam uma sessão em grupo. No domingo, o Parque do Sabiá vai ter atividades para promover a saúde do idoso. As ações acontecem das 8 horas ao meio-dia, no quiosque central. Ainda no Parque do Sabiá, o Zoológico e o Aquário Municipal ficam abertos para visitação até às 5 horas da tarde. E se você prefere ler um livro e está precisando de indicação, confere essa aí. O livro que eu estou indicando, ele chama Hackeado, ele é de um missionário chamado Luca Martini. E eu estou indicando ele porque eu estou lendo, ele não terminei, na verdade. E porque ele me inspira muito a viver um evangelho prático, porque a gente vive num tempo que muitas pessoas só vão na igreja e, enfim, as pessoas são cristãos, evangélicos ou de qualquer religião, muitas vezes não pratica aquilo que prega. E ele ensina muito a praticar isso, e ainda mais uma realidade de faculdade, porque fala muito sobre o amor de Cristo. E fala, tipo assim, por você amar as pessoas, independente se são diferentes ou não. E Cristo fazia exatamente isso. Ele, tipo, você, sabe, ou sua opção sexual, ou sua cor, independente disso. Ele tava falando, ó, ama as pessoas, só faz isso. E o livro fala muito sobre isso, então é muito bom, porque a gente tá precisando muito de amar as pessoas. Tá, o nome do livro chama Hackeado, porque ele criou um blog, e nesse blog ele falava sobre o evangelho que ele vivia. E aí a resistência islâmica, tipo, se sentiu ameaçada, porque estava tendo muito acesso que o site começava a cair direto. Eles falaram, não, tá atrapalhando a nossa religião. E aí eles tiraram do ar o blog dele, e aí ele perdeu vários comentários que ele tinha feito, mas aí o que ele tinha salvo, que ele conseguiu recuperar, ele foi e fez o livro. E a agenda cultural de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana e até a próxima. Boa noite, Orley. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isa. Bom final de semana. Obrigada. Fabrício e Guilherme, infelizmente o nosso tempo
Foi embora. Muito obrigado pela presença Obrigado. de vocês. Obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande tê-los conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Na próxima segunda-feira, nós vamos falar de migração. O que diz a nova lei de migração do Brasil? Quais os direitos dos imigrantes? Como está a situação em Uberlândia? Mande suas dúvidas para o nosso Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda.